Olá, aluno! Olá, aluna do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e a minha missão é ajudar você a chegar à fluência no inglês. E nessa aula, 10 phrasal verbs que você precisa no trabalho. Inglês para o trabalho, muito importante. E já pedindo para você deixar o seu like aqui na confiança para fazer esse vídeo chegar para mais gente. Mas peraí, teacher. O que são phrasal verbs? Muita gente me pergunta o que são phrasal verbs. Em português, os verbos são apenas uma palavra. Em inglês, alguns verbos têm 2 ou até 3 palavras. Mas como assim, teacher? Tem verbo com mais de uma palavra em inglês? Sim, são os phrasal verbs. E você precisa dominá-los se quiser chegar no topo. Quem quer chegar no topo precisa dominar uma quantidade considerável de phrasal verbs. Então aqui eu separei 10 phrasal verbs para inglês no trabalho. Aula super importante. Vamos lá então. E o primeiro phrasal verb de inglês para o trabalho é o call off. Call off, que significa cancelar. Mas teacher, eu já vi o verbo to cancel, que é cancelar. Sim, cancel é cancelar, mas call off, uma conversação é muito mais comum. Aqui um exemplo de uma situação de trabalho. Today's meeting has been called off and it'll probably be rescheduled for next week. Mais uma vez. Today's meeting has been called off and it'll probably be rescheduled for next week. A reunião de hoje foi cancelada, called off, e provavelmente será remarcada para a próxima semana. Aqui está usando, né, com o ED, né? Has been called off, mas sim existe o verbo to cancel. Não se preocupe se você um dia usar cancel para conversar. Mas a questão aqui é quando o gringo usa, ele vai usar call off, né, em qualquer tempo verbal aí, né? As chances de usar call off é muito maior do que cancel. Então fique ligado, fica ligado. Isso aqui é para ajudar você a subir de nível no inglês. Porque o cancel, você já sabe, certo? Aqui é uma maneira de subir o seu nível do inglês através dos phrasal verbs. Call back. Call back. Retornar um telefonema. Vamos lá. Back é de volta. Call é ligar. Call back, ligar de volta. Sim, retornar um telefonema. Aqui ficou fácil, né? I called Mike yesterday and I'm waiting for him to call back. Mais uma vez. I called Mike yesterday and I'm waiting for him to call back. Liguei para o Mike ontem e estou esperando que ele ligue de volta. Call back. Retornar um telefonema, ligar de volta. Wind up. Wind up. Encerrar. Nossa, teacher. Finalizar, encerrar, wind up. Sim, mas não pode usar to finish. Eu conheço finish, né, como encerrar, terminar. Ok, mas wind up é um termo, né, um phrasal verb muito usado em conversação para negócios, em inglês para trabalho. Olha a frase aqui. I'd like to wind up the meeting by 12 o'clock. I'd like to wind up the meeting by 12 o'clock. Eu gostaria de encerrar a reunião às 12 horas. Mas, teacher, se eu falar I'd like to finish the meeting by 12 o'clock, está errado? Não. Novamente, quando o gringo falar, fatalmente vai mandar wind up e não finish. Por isso que você tem que saber isso aqui, tá? Não é o fim do mundo, você não precisa correr para decorar isso aqui, né? Não é assim que funciona, é usando todo dia, ouvindo, falando, escrevendo, lendo até memorizar naturalmente, certo? Mas é importantíssimo você conhecer esses 10 phrasal verbs que eu separei para você, porque eles estão no dia a dia dos gringos falando inglês, tá? Para trabalho. Mais uma aqui. Deal with. Deal with. Phrasal verb significa lidar. I spent the morning dealing with my emails. I spent the morning dealing with my emails. Eu passei a manhã lidando com os meus e-mails. Deal dá a ideia de lidar. Tem outros verbos também que significam lidar em inglês, mas aqui negociar, lidar com alguma coisa, no trabalho é o deal with. Então aqui, lidar, deal with. Go over, go over. Aqui é muito interessante.
Go over significa revisar. Nossa, teacher. Revisar não é review. Go over é revisar. Olha só essa frase. Let's just go over this process again. Let's just go over this process again. Vamos revisar esse processo novamente. Nesse caso aqui, um processo de trabalho. Uma maneira de resolver determinada situação, é um processo. Né? Não é um processo da lei, não, tá? Aqui é um processo de trabalho. E go over é revisar. É você pegar lá do comecinho, ler tudo novamente. Né? Verificar se tem algum ponto ali que precisa ser mexido ou não. É o go over, ok? Let's just go over this process again. Phrasal verb muito importante. Mais um aqui. Handout. Handout. Distribuir. Handout, distribuir. Nossa, teacher, você tenta traduzir. Handout fica muito doido, né? Hand é mão, out fora, mão fora. Por isso que às vezes alguns phrasal verbs não tem pé nem cabeça, tá? Distribuir para handout. Mas, teacher, eu conheço o verbo distribute, que é distribuir, não é? Sim, é. Mas raramente, novamente, o gringo vai falar distribute. Ele vai falar handout, principalmente nessa situação. Handout é você distribuir um documento de mão em mão para as pessoas. Aí tem o hand, né, que dá um pouquinho dessa ideia. Né? O legal é você sentir o phrasal verb. Né? Qual é o escopo, a abrangência desse phrasal verb. Quando ele funciona na frase, olha só. Now I'm going to hand out the folders with all the information included. Mais uma vez. Now I'm going to hand out the folders with all the information included. Agora eu vou distribuir as pastas com todas as informações incluídas. Folder é pasta, tá? Então aqui, se você imagina a situação, você vê a pessoa dando a pasta de mão em mão para as pessoas que estão participando daquela reunião. Então é isso. Handout é você distribuir um documento ou folhas ou alguma coisa de mão em mão, tá? Para ficar mais fácil. Handout, distribuir de mão em mão. Right? A tradução aqui, distribuir, né? Não vou distribuir de mão em mão, fica estranho. Imagina eu falar isso para as pessoas. Vou distribuir de mão em mão. Fica estranho, né? Vou distribuir. E automaticamente você vendo a cena vai entender que é de mão em mão. Muito importante saber disso. Mais uma aqui. Look into. Look into. Investigar. Mas, teacher, tem o verbo to investigate. Investigate. Existe? Sim, existe. É parecido com português. Investigar, investigate. Existe, mas na conversação, no trabalho, o gringo vai mandar look into, não vai mandar investigate. I'd like you to look into this because I'm missing the whole story. Mais uma vez. I'd like you to look into this because I'm missing the whole story. I'd like you to look into this because I'm missing the whole story. Eu gostaria que você investigasse isso, porque eu estou perdendo toda a história. Geralmente é o chefe que está pedindo, né, para alguém dar uma averiguada no que está acontecendo, né? Look into, investigar. Você vê que está em vermelho aí em português e em inglês para você saber onde está na frase, certo? Facilitando a sua vida aí. Mais uma. Drop by. Drop by. Essa aqui, fazer uma visita rápida. Sabe aquela visitinha? Chegou, deu oi, falou que tinha que falar e saiu. É o drop by, tá? Nossa, teacher, to drop é pingar, né? E o by é pôr, pingar, pôr. Drop by é fazer uma visita rápida. Olha como o inglês é rico, olha isso. Drop by my office after the meeting so we can discuss this further. Mais uma vez. Drop by my office after the meeting so we can discuss this further. Passa no meu escritório, dá aquela visitinha rápida, após a reunião, para que possamos discutir isso mais a fundo. Né? O further dá a ideia de mais a fundo, algo adicional. Né? Então, o drop by é aquela visitinha rápida. Oh, you should drop by. Oh, você deveria dar uma passadinha aqui. É assim que funciona. Tá? Então é importante aprender a usar sem ficar preocupado com traduzir, porque senão vai ficar maluco, vai ficar maluca tentando entender, né? Ao invés de eu falar a short visit, uma visita rápida, curta, eu falo
drop by. Drop by funciona muito melhor, muito mais próximo do inglês falado, muito mais fluente. Figure out. Figure out. Esse aqui é outro phrasal verb que é muito usado. Encontrar uma resposta ou descobrir uma resposta. Figure out. The solution isn't clear to me. I'll figure it out and give you the answer later. Mais uma vez. The solution isn't clear to me. I'll figure it out and give you the answer later. A solução não está clara para mim. Vou descobrir e te dou a resposta mais tarde. Vou descobrir, vou tentar entender o que está acontecendo, vou achar o motivo, figure out. E isso aqui, tentando traduzir ao pé da letra, fica terrível, não dá. Então você tem que simplesmente aprender a usar e pronto, sem se preocupar com traduzir. Alright? E isso é muito importante, novamente. Você pode achar outras palavras que o seu inglês consiga fornecer naquele momento, sem usar esse phrasal verb, figure out, por exemplo. Mas a questão é quando o gringo fala para você, aí você tem que saber. Não tem como escapar disso. Mais um phrasal verb muito importante. Think over. Think over. Think over significa pensar cuidadosamente, refletir sobre algo. É o famoso think over. I'll have to think it over before I can say yes or no. I'll have to think it over before I can say yes or no. Terei que pensar cuidadosamente antes de dizer sim ou não. Think it over, pensar cuidadosamente sobre isso, né? O it é o isso. Mas não traduzimos para o português. E agora, muito interessante no final dessa frase, I can say yes or no. Se eu traduzir ao pé da letra, eu possa dizer sim ou não. Veja que na tradução não tem isso, tá? Existe a profissão de tradutor e intérprete. E a profissão é para deixar as coisas mais simples para nós que falamos o português. Então, teria que pensar cuidadosamente antes de dizer sim ou não. A maneira mais simples de entender. O tradutor e intérprete é um facilitador. Então, esses 10 phrasal verbs, eles são muito usados no dia a dia de quem trabalha falando inglês. Então, trabalhe dentro desse escopo aí de 10 phrasal verbs, estude eles, veja frases onde eles estão inseridos, entenda como eles funcionam na frase e o seu inglês vai melhorar muito. E se você gostou desse vídeo, eu sei que você gostou, deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber aviso sempre que tiver aula nova por aqui. See you next class. Thank you.